o nosso Sidur na página 400 e... quanto? 420. Quem estudou um pouquinho? 427. Nós estamos terminando o capítulo 2 de Pirkei Avot. Aproveitar aí, o Samuel, lê para nós o versículo 19. Nós vamos estudar os 3 versículos hoje, 19 e depois o versículo 20. 19. Rabi Elazar dizia: estuda a lei divina e aprende a combater os epicuristas. Considera para quem trabalhas e quem te pagará conforme o teu esforço. Ao 20. Rabi Tarfon dizia: o dia é curto, o trabalho imenso, os operários indolentes, o salário considerável e o patrão exigente. Amém. Depois uma outra pessoa vai ler o versículo 21. Nós estamos aqui dentro de assuntos que acredito que os filósofos, principalmente os historiadores, eles gostam de ler sobre isso. Aqui está dizendo, Rabi Elazar dizia, estuda a lei divina e aprende a combater os epicuristas. Vou aproveitar aqui a presença do Márcio. O Márcio é um professor de história e provavelmente ele deve ter ouvido falar dos epicuristas. Fala um pouquinho para nós aí, Márcio. Quem foi Epícora? Ele era um filósofo, né, que valorizava os prazeres e valorizava o corpo com moderação, mas está ligado aos romanos, né, essa tradição latina. Isso. Então, quem foi Epícora? Epícora, ele nasceu no ano de 341 antes de Mashiach, antes de Cristo, antes de Yeshua. Ele nasceu no ano 341. E qual era a biografia dele? Ele era um grego. E vocês sabem que os gregos dominaram até uma certa etapa aí do mundo antigo. E nós hoje somos influenciados pela crença grego-romana. Nós temos um pouquinho de grego, temos um pouquinho de romanos e um pouquinho de que mais? Dos portugueses, né? Porque os portugueses colonizaram o Brasil. Então nós temos essa influência, a influência grego-romana. E aí o Márcio está dizendo que os epicuristas, eles tinham um objetivo de buscar o prazer, de evitar a dor e de ser feliz nos pensamentos dele. Acredito que buscar o prazer, acho que todos nós queremos um pouco de felicidade, um pouco de prazer, um pouco de vamos dizer assim, relaxamento, né? De você estar bem com a sua família, estar bem com os seus amigos, poder fazer uma festa, convidar todos e se alegrar, poder vir na congregação, na Carral do Eterno e trazer o seu melhor para Deus, fazer com que você se sinta feliz dentro da localidade espiritual. E aqui os epicuristas, eles seguiam essa filosofia de Epícoro. E, além disso, eles buscavam a tranquilidade. Não só a tranquilidade material,
mas também a tranquilidade espiritual. Eu acredito que você cultivar esse sonho, você cultivar as amizades, acredito que não é pecado. Dentro deste ensinamento, eu acredito que tudo bem, não ia ter problema nenhum. Só que existe uma crença que você não precisa se preocupar com o mundo vindouro. Você tem que comer, beber, se divertir, ter o prazer, porque eles falam, comamos, bebamos, porque hoje estamos vivos, amanhã morreremos. Então a Torá não pensa dessa forma. A Torá nos ensina que há um caminho que a gente vai ter que prestar conta dos nossos atos, da nossa vida e do que a gente fez. E aqui está dizendo no capítulo 2, versículo 19, Rabi Elazar. Eu fiz aqui uma pesquisa bem rápida. Vamos ver quem foi Rabi Elazar. Qual é a biografia dele? O que ele fez para estar escrito aqui no Sidur? Então, Rabi Elazar, ele foi judeu, um sábio, estudioso da Torá, e está mencionado nas literaturas rabínicas e tem uma contribuição muito grande com relação à lei judaica, com relação às regras e às barreiras que foram colocadas para proteger a Torá. E além disso, ele foi um professor, ele foi um transmissor do conhecimento da Torá. É o que nós temos que fazer hoje. Todos têm que estudar a Torá para a gente poder transmitir, não para todos, mas principalmente para os nossos filhos. Principalmente para nossas filhas, porque a gente percebe que o mundo lá fora tem muito mais força para puxar os nossos filhos e levar eles e tirar eles de nós. E é verdade. Tem um rapaz aqui dentro que fala que a gente deveria ter um projeto para a gente conquistar os jovens para a congregação. E não é a conquistar o jovem para ficar estudando o Torá. Isso aí é o tempo. Mas a gente precisa trazer os jovens através do esporte. A gente precisa trazer o jovem através de algo que é importantíssimo para eles, principalmente com relação à música ou relação ao idioma. O Brasil é o único país que não se preocupa com 2 idiomas, né? A gente vê aí pela escola que o próprio governo não dá um incentivo maior para aprender, além do português, um outro idioma. O governo, quanto mais ignorante, melhor. Com certeza. Eu lembro que o meu tio, Imiarro, ele fala um pouco de francês. Ele, algumas palavras fala francês e tal, mas se ele se dedicasse a estudar o francês, talvez hoje ele seria fluente no francês. Mas ele não estudou o francês, mas ele, através da Torá, ele estudou o hebraico. Hoje ele consegue conversar com qualquer pessoa ou entender o que as pessoas estão falando no hebraico. Eu, que não estudei muito, não estudei quase nada, eu, quando falo uma palavra no hebraico, eu entendo. Eu vou falar, aquela palavra eu conheço. Vai falar alguma coisa, aquilo lá eu conheço. E olha só, pela convivência, a gente aprende algumas palavras no hebraico. Se eu falar aqui o que é carral, todo mundo sabe, né? O que é carral? O que é carral Elohim? A Kehilá de Elohim, a congregação de Deus. É isso? Então,
a gente vai aprendendo as palavras e a gente vai juntando isso. Só que é interessante que a gente precisava, no mínimo, falar o inglês. No mínimo. Além do português, o inglês. Todas as nações têm 2 ou 3 ou 4 idiomas. O meu vizinho fala 5 idiomas. Fala japonês, fala francês, ele nasceu na França, fala francês, fala português, fala alemão e fala um pouquinho de espanhol. Aí eu pergunto para ele, vamos falar um pouquinho no inglês? Detesta, não quer falar inglês. Você sabe por que que o francês não gosta de falar o inglês? Hã? Qual guerra? E eles foram praticamente, vamos dizer assim, invadidos pelos americanos ou pelos ingleses? Pelos ingleses, não é isso? Então, aí ele fala assim, ó, nem fala nada de inglês para mim, mas ele tem que falar o inglês, porque ele trabalha na Unicamp, ele tem que fazer os projetos, vem tudo no inglês, então tem que falar. Aqui a gente tem alguém que é fã do espanhol. Sabe quem que é? Então, hablas espanhol? Fala um pouquinho. Abra um pouquinho. Eu queria só falar o seguinte, nos Estados Unidos é a língua que eles praticamente obrigatória, o castelhano também, além do inglês e do castelhano. Eu estava conversando hoje não, quinta-feira, estava conversando com um professor de inglês. Ele falou assim, ele fala fluentemente o inglês, e ele dá aula lá junto comigo na escola. E ele falou que a pior coisa que tem é quando você sai do seu país e você se junta com uma outra pessoa do seu próprio país. Você não aprende nada. Ele falou assim, você tem que ir, se você sair do Brasil para qualquer país, você tem que entrar no meio do pessoal que fala o idioma nato, porque senão você não aprende. Porque se você ficar no meio do brasileiro lá, nos Estados Unidos, você não aprende nada. Se você ficar no meio dos brasileiros onde que você vai lá, você fala, Djalma, onde que você tem parentes? Onde que é mesmo? Nova Zelândia. Que língua que fala lá? Inglês? Lá é o... É o holandês, né? Não. Lá é o Maiori, né? Hum. O Maiori, que é uma língua parcial indígena, enfim. Lá predomina o Maiori. Mas eles são obrigados a estudar o inglês também. Certo. Tá. Se você for para lá, você não vai ficar no meio da família, né? Você vai ter que aprender. Na verdade, você é obrigado, né? Você é obrigado Certo. a aprender, porque lá não tem como. Uma coisa é certa, né? Todo mundo que sai daqui fala assim, vou trabalhar lá fora. Você pode trabalhar para o brasileiro, o brasileiro é folgado, né? Ele explora o turista, né? Exatamente. Você tem que exatamente se influenciar com o pessoal do local. Exatamente. E aí esse professor, ele falou o seguinte, então você vai para um outro país, vai no meio do pessoal que é nato, porque esse pessoal vai te ensinar, você vai aprender em 3, 4, 5 meses. Agora, se você ficar no meio do brasileiro, porque a gente tem medo, né? Então você vai no meio do brasileiro, e aí você, para saber o que está acontecendo, e aí você até pegar uma confiança, aí você demora, tem gente que fica lá 1, 2, 3, 4 anos e não aprende nada. Por quê? Está no meio, porque está no meio do brasileiro, né? Nos Estados Unidos, eu conheci muitas pessoas brasileiras, né? Comunidade brasileira, muito forte, e muitas pessoas não aprendem isso. E eles estavam acostumados, falando, você vai para a escola, tem que aprender. E a minha professora mesmo, ela falou para mim, olha, tem uma aluna aqui que também é brasileira, e ela já está com a gente já faz uns 6 meses de curso, e você passou na frente dela. Exatamente, então. Porque eu trabalhava com um americano, né? Exatamente. Então, ele não está errado no que ele falou. Bom, Rabi Elazar, além dele transmitir esse conhecimento
da Torá para as pessoas, vamos falar um pouquinho de qual século nós estamos falando. Do século 2 depois de Cristo, século 2 depois de Mashiach. Então Rabi Elazar viveu durante o século 2. O pai de Rabi Elazar, nós já falamos aqui no estudo anteriores, foi Rabi Shimon ben Yohai. Lembra que a gente já falou de Rabi Shimon ben Yohai? E o Rabi Shimon ben Yohai também judeu. Então vocês percebam que um pai vai ensinando as tradições e as orientações para os filhos. E isso é nato, isso tem que acontecer em todas as nações, para que as tradições não se percam, para que os costumes bons não se percam. E aí nós temos aqui que Rabi Elazar, ele teve vários discípulos. Ele teve Rabi Akiva, fala de Rabi Akiva, e teve também um outro discípulo chamado Rabi Yehoshua ben Levi. Então veja que a importância de você ensinar, porque ao momento que você ensina, você também aprende. Então é aquela a mão dupla, que vai e volta. E agora o versículo, ele vai dizer assim: estuda a lei divina. Por que nós temos que estudar a lei divina e temos que aprender a combater os epicuristas? Porque nessa doutrina epicurista não tem nenhuma metafísica, né? Você só tem o prazer do corpo e das coisas materiais e é um fim em si mesmo, né? Ele é fechado em si mesmo, não tem o papel do Criador nem as nossas obrigações maiores que são superiores à matéria, né? Então, por isso que ele está falando, que se a pessoa não tiver o estudo da Torá e não ter o papel de Deus na vida dela, ela só vai ser materialista, vai ter os prazeres da vida, do mundo material, etc. E é por isso que ele está dando esse alerta, né? Você tem que ser inteligente na Torá, né? Para que você entenda que não é só a matéria o fim de tudo, né? Exatamente. A outra coisa interessante que vai ser falado aqui esses epicuristas, se eu não me engano, está no livro de Apocalipse, está na doutrina de Balaão, e a doutrina, eu não lembro agora o versículo, mas é para você combater essas doutrinas, a doutrina de Balaão, porque ensinava o povo a cometer adultério. Eu não lembro, mas eu vou. São essas duas doutrinas dessas pessoas que a Brit Hadashah vai mencionar, que é a doutrina de Balaão e a doutrina de Epicuro. Aí nós temos aqui: considere para quem trabalhas e quem te pagará conforme o teu esforço. Por que isso? Nós lembra que a gente falou da importância de você valorizar o seu trabalho e de você ajudar a sua empresa a crescer? Porque quando você faz isso, você está beneficiando a si próprio. Eu lembro que eu falei do participação do lucro. Quando você considera a empresa e você respeita a empresa que você trabalha, você está ajudando a ter um rendimento. E hoje nós temos a participação de lucro. E isso retorna para você em forma de lucro, em forma de benefício. E quem te pagará, vai te pagar conforme o teu esforço. Porque se você não esforça, você não fez nenhum esforço, como que você vai receber? Então você precisa ter um esforço, fazer um serviço de qualidade. Estou vendo aqui, os nossos irmãos, né, já fizeram aqui um serviço aqui que manutenção hoje, se a gente fosse pagar, é um absurdo, é caro. E graças a Deus, nós temos irmãos que faz trabalhos voluntários, com dedicação, com esforço, porque é para Deus.
porque está fazendo para ajudar a nossa comunidade em termos de serviços braçais. Então, assim, a gente viu aí o esforço e a gente até agradece, porque a gente que carrega livro tem dificuldade de mexer umas coisas mais pesadas, mas as caixas aqui são pesadinhas, deve dar uns 40 quilos mais ou menos. Então, a gente tem que agradecer a Deus pelo esforço das pessoas. Por isso, quem te pagará? O Eterno. Quando nós fazemos as coisas para Deus, quem paga é o Eterno. Como que o Eterno paga? Como é que o Eterno paga o seu esforço? Você sabe me dizer? Quem pode dizer um item que o Eterno faz para você quando você faz algo para Ele? Para Deus, para a comunidade, que é a parte espiritual. Nos dando saúde, se transforma em bênção. Se transforma em bênção, Nos dando saúde. nos dá saúde E ânimo para continuar. ânimo. Então a gente é recompensado com os benefícios que o Eterno tem para cada um de nós. E isso faz a nossa alma estar preenchida, porque é uma alegria, é um prazer nós servirmos a Deus. Às vezes é melhor você fazer um centascar dentro da congregação, ajudar alguém, porque mais tarde, se você tem condição e não fez, você pode pagar remédio na farmácia. Muito bem, o versículo 20 diz assim: Rabi Tafon. Tafon eu conheço. Tafon. Teve a gente chamava ele de Tafik, né? Mas é Tafon. Tafon foi um rapaz que foi da minha casa. A gente, né, na época estava fazendo a techuvá. Ele é lá de São José do Rio Preto, bastante estudioso. Mas aqui, esse Tafon aqui, não é esse que foi na minha casa, não. Esse é o Rabi Tafon. O que ele dizia? O dia é curto. O dia é curto? Às vezes sim. Para quem trabalha muito, o dia é curto. Para quem não faz nada, demora. E não passa nada. Mas quando você está trabalhando, quando você está estudando, fazendo alguma coisa, passa rápido. Aí o dia é curto. O dia é curto para quem trabalha. Porque para o preguiçoso, o dia é longo. É longo. Não, quer ver o dia longo? Ah. Quando você está sofrendo dor. Aí é imenso. Também. Então, quando está sofrendo uma dor, o dia é longo, não passa. A Selma, ela trabalha na unidade da dor. Agora nós vamos ter a médica lá, a doutora, ela vai cuidar da família. Todos os que estão com dor, vão lá, joga uma morfina lá dentro, já tira a dor, joga um outro anestésico, já tira a dor, e aí vai tirando essa dor, porque é insuportável você ter dor. Quem já teve dor de dente já sabe, né, que é legal, né? Muito bom. Então o Rabi Tafon, ele vai dizer: o dia é curto, o trabalho é imenso, os operários indolentes. Por quê? Por que os operários são indolentes? O salário considerável e o patrão exigente. Quem é empresário aqui? Você é exigente? Por quê? Porque eu gosto do serviço bem feito. Eu gosto das coisas certas e desse jeito funciona. Quem mais é empresário? Você? Por quê? Porque a gente assegurou o nome que está ali, não é o nome da pessoa que contrata, é o meu nome. Se eu fazer um negócio mal feito, vai refletir em mim, não nele. O cliente vai cobrar de mim, não dele. Então tem que ser exigente, é do jeito que eu quero. Se eu fazer do jeito que eu quero, para mim faz. Tá difícil, não tá? O meu irmão, o Roche Levi, ele trabalha na mesma área que você trabalha. E às vezes ele fala: eu perco dinheiro porque eu tenho que atender o cliente que está lá em situação difícil, porque o empregado foi lá, fez mal feito.
Aí ele tem que pagar a gasolina do empregado que foi lá, tem que pagar o salário do empregado que foi lá, depois ele tem que pagar a gasolina dele, a mão de obra dele, sendo que ele poderia estar contratando um outro serviço para poder fazer a obra crescer. Uma vez eu trabalhei com ele e eu fui fazer a contabilidade da empresa dele. Gente, vendia muito. Mas o que tinha de cheque sem fundo era terrível. Aí ele falou assim: eu tenho que agradecer o Eterno, Baruch Hashem, tenho que agradecer o Eterno, porque na época antiga eu buscaria todos esses dinheiros. E ele saberia como buscar. E existem cobradores aí que buscam os devedores. Nós estudamos aqui, quer ver? Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Nós estudamos na semana retrasada. Deixa eu ver aqui. No versículo 14. O mau vizinho tem que sair do mau vizinho. Tem que sair daquele que pede emprestado e não paga. Porque aquele que pede emprestado ao homem é como se ele estivesse emprestando do Eterno. O ímpio toma o empréstimo e não paga. O justo é compassivo e dá com generosidade. Então ele vai dizer isso aí. Então o mal pagador, ele é ímpio. O mal pagador. Então se você faz uma dívida, gente, por isso que a gente não pode ter o nome sujo. Mas hoje, infelizmente, o governo aí está tentando ajudar as pessoas para arrumar o nome. Porque a pior coisa que tem é a gente ter o nome sujo. O nome sujo é que nem o Efraim está falando aí. É o nome da gente. Tem o dinheiro E... Tem o dinheiro sujo também. Exatamente. Esses caras que emprestam dinheiro ali, é dinheiro sujo. Então a gente precisa ser não indolente. O operário indolente é aquele que faz de qualquer forma, relaxado. Ele fala assim, não é para mim mesmo, então faz, Não é meu, não, exatamente. Então, às vezes é melhor você dirigir o seu próprio caminhão, a sua caminhonete, porque se for o motorista, ele não vai ter o cuidado. Aí as empresas começam a falar assim, você vai ser o motorista do ônibus, o que acontecer no ônibus você vai pagar. Nossa, mas como? O ônibus não é meu? Vai pagar, você é o motorista, você tem que cuidar da ferramenta. A ferramenta é o ônibus. Você é pedreiro, tem que cuidar da colher, da enxada, do martelo, sei lá. Você tem que cuidar das suas ferramentas. Eu já vi pedreiro que, pelo amor de Deus, vai fazer o serviço, deixa tudo sujo, não limpa, as ferramentas tudo jogada, cheio de concreto. Também. Então, nós precisamos ser um povo do primeiro mundo. Um povo do primeiro mundo tem que ser de alta qualidade, de exigência, de querer as coisas boas. Aqui nós estamos... Aí precisa também de muita ajuda, muita tzedakah, porque às vezes as coisas acontecem e é caro. Mas a gente tem que fazer. Temos que fazer aqui as portas, fazer aquelas tomadas, temos que fazer um monte de coisa. Porque a casa do Eterno tem que ser melhor do que a nossa casa. Mas infelizmente a gente deixa a nossa casa linda e a gente esquece da casa do Eterno. Então a gente tem que fazer o equilíbrio. O verso 21, lê para nós aí, o microfone, lê para nós o verso 21, pode ler. Ele, Rabi Tarfon, dizia: não te cabe terminar a obra, mas não és livre para abandoná-la. Se tiveres estudado muito a Torá... Não, esse não. É esse não. É o 21. O 21. O mesmo dizia. O mesmo dizia: não és obrigado a acabar o trabalho, mas não lhes pode recusar o teu concurso. Se tiveres estudado
estudado muito a lei divina, teu prêmio será grande. O patrão será exato no pagamento do teu salário. Lembra-te, porém, que a recompensa dos justos está no mundo futuro. Esse versículo aqui, o mesmo dizia. Quem está dizendo aqui? Rabi Tafon também foi um sábio judeu, viveu durante o século I ao século II depois de Cristo, depois de Machia. Ele foi um dos principais estudiosos da lei também, da Torá, e ele foi mencionado também em várias fontes rabínicas. Quem vai mencionar o nome do Rosh Yohanan num livro? Quem vai mencionar o nome do Rosh Nilson em um livro? Cadê os nossos historiadores? Hã? Por isso, na lei judaica diz que nós temos 3 coisas para fazer nesse mundo, nesta vida. A primeira todo mundo fez, é filho. Todo mundo quer fazer filho. Quantos filhos você fez, Genésio? Genésio? Quantos filhos você fez? Quanto? 5? Nossa, então fez pouco. A minha avó fez, acho que 12 ou 13, se eu não me engano. 14 filhos. Minha avó era bom, hein? Fez 14 filhos. Meu avô chamava Iosif, José Valério de Souza. 14 filhos. Na África, tem uma tribo que o rei, todo ano, ele tem que põe todas as moças diante dele, e aí ele escolhe uma moça, uma virgem. Todo ano. E sabe quantos filhos ele tem? 200 e poucos. 200 e poucos filhos. O rei lá da África, lá de uma tribo, eu não lembro o nome. Porque é uma versão. É o rei mais corrupto. Mas é como é só, né? Hã? Não. Aí é. Todo ano vai lá umas 100 mulheres assim na frente dele, moças, virgem, e aí ele escolhe, né? E são bonitas, né? É um harém. Aqui, então, nós temos que fazer filho. Todo mundo fez filho aqui? Só o Samuel que não, né? Samuel, o Guilherme ainda não, né? Vai querer fazer filho? Tem que fazer. Tem que fazer pelo menos um filho. Depois, quem já plantou uma árvore? Quem não plantou árvore aí? Quem não plantou? Já plantou árvore? Já fez 2 mandamentos já, certíssimo. Agora, o senhor já escreveu um livro? Já escreveu um livro? Mas o senhor já escreveu, eu vi uma Bíblia sua uma vez, que estava cheia de escritos nela. Por que o senhor fazia aquilo na Bíblia? Então, na realidade, a gente pega os versículos, o pessoal mais antigo ia escrevendo os versículos num caderno. Eu já vi algumas pessoas fazendo isso aí. E na realidade está escrevendo o livro. Você não precisa escrever um livro você pode escrever a própria Torá. Todo dia pega um caderninho e escreve lá um versículo de Gênesis, capítulo 1. Aí vem. Da Eva eu já vi. A Eva é cheia de fazer agenda. A agenda da Eva, acho que você ainda guarda aquele caderninho lá que eu li uma vez? Tem aquele caderninho? Vai dar um livro, hein? Aquilo lá dá um livro. Já é um livro. Também, planilha. A Eva, uma vez, ela me mostrou a agenda dela. Meu Deus do céu, eu dei risada. É tudo registrado, tudo certinho. O pessoal de antigamente registrava tudo, né? Precisa de alguma coisa? Não, Sim, tem. Eu tenho umas
seja a agenda lá com meus inscritos, às vezes eu falo, deixa eu dar uma olhada. Aí eu falo, poxa, isso aqui eu já falei. Aí eu vejo, está lá registrado. Por quê? Porque é necessário registrar, gente. Tem que registrar. Hoje é tudo na internet. Acho que o Benahim deve registrar tudo na internet. Agora, a era digital. Ah, os comprovantes, tudo digital. Tá registrando. Então, nós já vamos completar aí as 3 mitzvot. Então, a Rabi Talfon, ele vai dizer que a gente precisa, ele está dizendo que a gente precisa não ser indolente, que a gente precisa considerar o nosso trabalho e considerar o nosso patrão. E ele vai dizer, não és obrigado a acabar o trabalho, mas não lhe pode recusar o teu concurso. Explica isso para nós. Não é obrigado a acabar o trabalho, mas não lhes pode recusar o teu concurso. O que é isso? Ele fez o trabalho num dia só, ele fez em 6 dias, no 7º ele descansou. Ele não saiu do concurso que ele estava fazendo. Porém, ele não terminou o trabalho num dia só. Não é obrigado a terminar, mas tem um prazo para se terminar também. Não pode desviar daqui. É feio, né? Assim que eu entendo. Você lembra de Yeshua? O que Yeshua falou sobre construção? Começar e terminar. Gente, nós temos que fazer Começar e terminar. a obra. É porque você, por exemplo, você trabalha um trabalho por tarefa. Você é obrigado a cumprir a tarefa. Exatamente. A meta, né? É a meta. Você tem que fazer tantas peças hoje. A gente tem coisas aqui que a gente precisa fazer, que a gente precisa fazer um cronograma de prioridades e executar. Porque aqui o Rabi Talfon, ele vai dizer isso. Não és obrigado a acabar o trabalho, mas tem que ser feito. Por quê? Ele diz assim, mas não lhe podes recusar o teu concurso, ou seja, o término. Terminou. Concluir. A pior coisa que tem é você parar pela metade. Você não pode parar. Não podemos parar o trabalho pela metade. Temos que fazer completo. Porque ele vai dizer isso. Eu estava falando de Talfon. Vamos ver aqui Talfon. Talfon, ele foi conhecido como Talfon ben Perahiah. Nós já falamos disso. Ele foi filho de Perahiah. Foi um sábio que viveu na Palestina durante o período do Segundo Templo. Qual foi o período do Segundo Templo? Qual foi o período do Segundo Templo? Hã? Não, mas antes do 70 teve a destruição do templo, não teve? Aqui está falando que é do Segundo Templo. Foi no ano 70, a primeira destruição. Quando foi a destruição do primeiro templo, vocês lembram? Foi na invasão de Nabucodonosor. Mas que ano que foi lá, Ioná? Você que é bom de mente? Você tá lá na profecia lá da... Tô tentando lembrar, 600 e alguma coisa. O ano 600 foi a destruição do primeiro templo, com a invasão dos babilônicos. Então, dos anos 600 até o primeiro... No ano 70 já foi o segundo. Né? Foi o segundo. Então, ele viveu no período do Segundo Templo. Então, provavelmente ele morreu aí por volta do ano 70, porque é o período do Segundo Templo. Ele era um estudante de Rabi Akiva e ele se destacou como um erudito da época, e Rabi Talfon foi conhecido por 3 características. O cara é inteligente, sábio. Não é bom ser sábio? Inteligente. A outra característica que ele teve, piedoso. E a outra, justo. Aí eu lembro
eu gosto de assistir aqueles filmes dos gladiadores. Tinha um gladiador que ele usava uma máscara. E aí ele estava querendo vingar a morte do imperador, né? Ele estava querendo vingar a morte do imperador e também a morte da família dele pelo o filho do imperador o filho do imperador, ele foi traidor do próprio pai. E aí ele estava querendo se vingar desse filho. E aí ele foi escravo, foi levado escravo, e ele começou então a lutar como gladiador. E ele colocava uma máscara para não ser reconhecido. E ele intimava o filho do imperador lá romano, de Roma, sabe de que forma? Quando o imperador falava assim, ele ganhava a luta, aí o lutador estava no chão, já quase semi-morto, aí ele fazia assim. O que significa isso? Fazer assim? Hã? Finalizar. Aí ele pegou a espada para finalizar, só que em vez de ele finalizar, ele enfincou no chão. Aí o exército do imperador cercou todo a arena, e aí o imperador fez de novo. Aí ele não fez. Sabe o que aconteceu? O pessoal que estava no Coliseu, piedoso. Quer dizer, ele foi mais piedoso do que o próprio imperador. Aí o imperador, para não ficar feio para o imperador, ele não deixou executar. Mas ele fazia isso para ir contra o imperador, porque ele sabia que o imperador tinha mandado matar a família dele. Então aqui Rabi Tafon está dizendo, não é isso? Que ele é sábio, ele era piedoso e ele praticava a justiça, ele era justo. Então nós precisamos ter essas características. E graças a Deus, na congregação a gente sempre tem pessoas que têm essa bondade, essas 3 características. E ele desempenhou um papel muito importante na preservação da Torá e também na transmissão da lei judaica. E ele falou assim, ele contribuiu para o desenvolvimento do Talmud e da Halahá, da lei judaica. E ele era devoto ao estudo, praticava a Torá e foi um respeitoso e estudioso e erudito, tá bom? E aqui, para nós concluirmos, ele vai dizer assim: se tiveres estudado muito a lei divina, o teu prêmio será grande. Por quê, Laurides? Porque se você estudar a lei divina, o seu prêmio será grande. O que seria isso? E o patrão será exato no pagamento do teu salário. E agora? Estudar a lei divina e você vai receber salário? Como é que você entende isso? Ele está no trabalho, né? Hã? Ele está no trabalho dele, não está? A lei divina, o salário é tão grande que você se torna imortal. Quando a gente estuda a lei divina, quem que paga o salário ao estudar a lei divina? Então você vai receber do patrão. O nosso patrão é o Eterno, é o nosso Deus. É Ele que vai justificar, é Ele que vai recompensar o estudo. Você estuda pelo menos uma aliá na semana? Pelo menos não lê nem uma aliá? Dou uma passada nela, mas muitas vezes não lê. A gente posta no grupo 7 aliot. No grupo eu leio. Hoje a gente sempre dá uma lida. Todo dia eu dou uma lida
em algumas coisas da Bíblia. Eu não levo a Bíblia, né? Eu levo o celular. Hoje está tudo assim. Então, no celular, aí você lê e aí você fica meditando naquilo lá. Aí eu envio para algumas pessoas que eu acho importante enviar. Aí eu envio e as pessoas agradecem. Quais são as leis divinas? As leis divinas são os princípios, os mandamentos estabelecidos pelo Eterno, que vai guiar a nossa conduta moral, vai guiar a nossa conduta espiritual e vai guiar a nossa conduta humana. Olha só. Gente, eu estava vendo um vídeo que a pessoa pode ter um rio de dinheiro. Ele pode ter vários amigos, mas ele sempre tem um vazio. E esse vazio é a inexistência do Eterno na vida dele. Então a gente precisa dessas três coisas que Rabi está dizendo aqui para nós. E nós temos que estar ocupado com a parte espiritual, a parte material e a parte mental. Quando você tem bastante dinheiro, você atrai amigos, né? Vai perdendo dinheiro. Aqui está dizendo assim, além disso, temos os conceitos com o amor ao próximo, a honestidade, justiça, perdão e respeito. Então, quando você estuda a lei divina, você acaba absorvendo essas características. São as características do Espírito, o fruto do Espírito. Perdão, perdoar, respeito, justiça, honestidade, amor ao próximo. Você vai estar recebendo tudo isso na sua vida. E nós temos agora a última frase para a gente estar encerrando. Lembra-te, porém, que a recompensa do justo está no mundo futuro. E agora? A recompensa do justo está no mundo futuro. Você lembra de Davi? Que Davi, ele teve inveja dos seus amigos, dos seus inimigos, porque os seus inimigos prosperavam. Você já teve? Não pode ter inveja, né? Porque a gente já viu isso aí, que não pode ter inveja das pessoas. Mas tem pessoas que não cumprem a lei divina, tem pessoas que estão na doutrina dos epicuristas e é próspero. E Davi reclamou disso para o Eterno. Mas, nesta vida, diz o Rabi Tafon, que a recompensa do justo estará no Olam Rabá, no mundo futuro. E vocês sabem que muitos dos heróis da fé morreram sem receber a recompensa? Pois está aguardando você, está aguardando eu, está aguardando todos nós. E eles estão esperando a recompensa do mundo futuro, porque o Eterno vai fazer o pagamento total de todas as coisas no julgamento final, e a gente precisa nos preparar para a gente conseguir, pelo menos, entender a importância do estudo da lei divina na nossa vida, entender a importância dos bens materiais da nossa vida, a importância da saúde mental, a importância da saúde física e também a importância da saúde espiritual. Nós precisamos disso e eu acredito que se a gente fazer assim, nós seremos mais que vencedores. Todas as coisas serão para nós nenhum obstáculo, mas serão apenas um momento, uma passagem. E você precisa passar esse obstáculo para chegar neste mundo futuro para receber a recompensa. Eu quero agradecer e nós vamos dar então continuidade ao estudo da Torá. Cadê o Ioná?
O Ana foi embora? Vamos ver se ele passa hoje vou deixar ele passar. Aí a gente estudar junto a Lerá, o estudo da Paraxá de hoje. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês e a gente possa ter aí um belo Shabat. Eu quero também, antes disso, mencionar aqui, né, os nossos aniversariantes do mês de outubro. Eu tenho a lista aqui antiga. A Frauzina fez aniversário no mês de outubro. Nós temos aqui o Ricardinho, temos aqui a Ruth, temos aqui a Victória, temos aqui o Shamash Yoshiarro, temos o Nohan e temos o Eliarro, que vai estar fazendo o aniversário. Já fez. Você fez? 17? Parabéns, que Deus possa abençoar a sua vida e muita felicidade, muita saúde. Você fez dia 11? Também parabéns para você, que Deus possa abençoar a sua vida, né? E a gente possa continuar estudando a Torá junto, todos os Shabbatot, para a glória do eterno nosso Deus. Shabbat Shalom.